como a Márcia já havia dito, primeiro vamos falar de acidentes por aranhas, depois vamos aproveitar e falar de soroterapia, como a soroterapia pode causar reações, né? Porque o soro é imunoglobulina de cavalo, já vamos falar de reação alérgica, né? A reação alérgica pode ser causada pela soroterapia, pode ser causada por exemplo uma picada de abelha, pode ser causada por um medicamento. Então o que eu vou falar depois de acidente por aranhas é anafilaxia. Como tratar a anafilaxia, seja por um alimento, tem pessoas que são alérgicas, por exemplo, sei lá, frutos do mar, tem pessoas que são alérgicas a medicamentos, pessoas que são alérgicas ao soro, pessoas que são alérgicas à picada, por exemplo, de uma mangaba, de abelha, de vespa, de marimbondo. Então a anafilaxia trataria tudo isso, né? O tratamento é o mesmo, né? Mas começando então pelas aranhas, eu acho que pegar um computadorzinho que deve estar em algum lugar. Pode passar. Então assim, aqui vamos falar dos acidentes pelas aranhas de maior importância médica. Nós temos a Loxosceles, que é conhecida como aranha marrom, a viúva negra, que tem pouca importância aqui no estado, depois a foneutra, que também ocorre no estado, tem acidentes, micosa e aranha, essa aranha que é conhecida como caranguejeira, ela tem uma importância muito limitada. Então assim, nos dados que já foram mostrados pelo Flávio, eu vou passar rapidamente, já foi mostrado também pela Márcia, né, o número de casos no estado. Acho que aqui não tem muita importância, só para mostrar para vocês que há óbitos, né? 11 óbitos, por exemplo, em 2018, mas é um acidente menos frequente e menos importante do que os acidentes por serpentes e por escorpiões no Brasil. Aqui dados de 2020, já um número maior de óbitos, mas tem que se ver aquilo que o Aécio falou, se não houve preenchimento errado da ficha, né? Infelizmente, às vezes acontece, lá colocam 2 óbitos e não se trata disso. Então, todas essas mortes aqui, todas as mortes têm que ser rechecadas e confirmadas, né? Mas de qualquer modo, um acidente que tem uma frequência, para vocês terem uma ideia, lembra que eu mostrei 140 mil, 150 mil acidentes escorpiões por ano, e aqui 30 mil, nem 30 mil acidentes por aranhas no Brasil em 2020. Essa morte aqui por foneutra tem que questionar. Eu nunca vi uma morte por foneutra. E quando eu entrei lá no Butantan em 1984, nós tínhamos 500 acidentes por ano por foneutra, né? Rarissimamente se vê um caso grave de foneutra. Então tem que se questionar, sempre quando é um óbito tem que se rechecar. Aqui, por exemplo, outra informação bastante estranha: 9 óbitos por aranhas de outro gênero. Isso aqui não deve ser verdade. Isso aqui é preenchimento equivocado da ficha, né? Porque não tem nenhum outro gênero de aranha de importância médica, né? Nem de importância médica, quanto mais que possa levar ao óbito. Então vamos falar da Loxosceles, que está presente não só no Brasil, como em múltiplos continentes aí, só não está no Ártico nem na Antártida, em todos os outros continentes a Loxosceles é encontrada. É uma aranha pequenininha, né? Isso aí o Luiz já falou ontem, uma aranha que faz um chumasco de algodão, parece muito mal feito, né? Muito irregular, e ela com as patas esticadinhas aí tem 3 centímetros, às vezes um pouco mais do que isso. É uma aranha pequena, uma aranha domiciliada, uma aranha que é encontrada com frequência dentro de casa. Faz lá a sua pequena teia, debaixo da cama, atrás do quadro, atrás do armário. O cidadão vai se vestir e ele deixa lá, muitas vezes, a roupa pendurada no cabide, que está encostado na parede, ou então ele está dormindo, a cama fica encostada na parede. A Loxosceles tem hábito noturno, ela se alimenta de mosquinhas e pernilonguinhos mortos, vai a caçar à noite, encontra lá uma roupa e entra dentro da camisa, que está lá pendurada no cabide, ou vai para o lençol, porque a cama está encostada na parede. E aí o indivíduo pressiona a aranha, ela não é agressiva, mas quando se põe a camisa, a aranha está lá dentro da manga, e aí o indivíduo é picado. E aí evolui com dor. A dor não é imediata, a dor vai surgir depois de minutos, às vezes passa um tempo razoável antes que a dor se inicie. E eu vou mostrar aqui qual é a evolução clínica dos acidentes por essa aranha. Então, são sempre alguns dados aqui que muitos deles o Luiz já falou. Muitas espécies no mundo, né? No Brasil 19 espécies, volta e meia está se descrevendo novas espécies de Loxosceles. Aqui as 3 mais conhecidas: gaucho, intermédio e lepra. A lepra, que causa quadros mais graves, é encontrada mais no sul, no Chile, é encontrada no Rio Grande do Sul com maior frequência, né? Intermédia
presente em Santa Catarina, Paraná, Gaúcho, mais frequente em São Paulo. Mas vejo quase 20 espécies descritas até 2019 no Brasil. E os acidentes ocorrem basicamente no cone sul e sul do Brasil. Aqui não é comum, né? Não é algo frequente, embora não esteja presente, mas o acidente é incomum. Na maioria das vezes, então, eu já havia comentado, o cidadão está se vestindo, ou ele está dormindo, comprime a aranha e ela, como mecanismo de defesa, vai causar um acidente. Em geral, diferente dos acidentes por escorpiões e por armadeira, que nós vamos ver daqui a pouco, a armadeira é afoneutra, né? Os acidentes ocorrem em todas as regiões do corpo, porque ela está lá, o indivíduo vai se vestir, às vezes vai colocar a calça, e a calça é mais apertada aqui na coxa, e aí a picada é mais comum na região centrípeta do corpo, né? Na parte interna do corpo, então tronco, coxas, braços. Não é incomum um acidente ocorrer nessas localizações, como vocês estão vendo aqui. É muito diferente, por exemplo, de escorpião, que a gente viu que a maioria dos acidentes ocorre no pé ou na mão, né? Aqui não, tronco, coxa, veja a coxa, quase 40% dos acidentes na coxa. Se você incluir o tronco e o braço, né, essa parte mais proximal aqui do tronco do membro superior, vocês têm aqui 30, mais quase 70% dos casos. Então, é um acidente mais comum ser na parte interna, um acidente então mais centrípeto. Aqui um trabalho de revisão mostrando que a grande toxina malvada no acidente por Loxosceles é a fosfolipase D. Na verdade, tem uma fosfolipase D que é responsável por praticamente tudo o que o acidente por Loxosceles causa. Eu vou tentar resumir bem rapidinho o que acontece. O cidadão é picado e essa aranha é muito pequenininha. Então ele injeta o veneno provavelmente na região subcutânea ou até mesmo intradérmica. Então o veneno fica aqui. Esse veneno não é muito absorvido. E o veneno também tem uma fração chamada hialuronidase, que é também chamada de spreading factor, fator propagador, fator disseminador, que facilita a dispersão dessa fosfolipase D no corpo da pessoa. Mas no corpo eu estou falando da superfície. Então, em geral, quando a pessoa é picada, vamos supor que é picada aqui no braço, o veneno permanece aqui, isso é a maior parte, e o veneno escorre por ação da gravidade, né? Ele fica aqui no subcutâneo e o veneno, a lesão, por exemplo, aqui na região do deltóide, superior deltóide, e a lesão vai caminhando aqui para baixo por ação da gravidade, porque o veneno escorre por ação da gravidade. E esse veneno vai atuando lentamente. O que ele faz? Ele entope os pequenos vasos da região, entope os capilares, entope as pequenas arteríolas. Por quê? Porque o veneno atrai polimorfonucleares, o veneno atrai plaquetas, o veneno causa uma formação de fibrina no local. Então aqui que nós vemos lá no acidente hipotrópico, no acidente crotálico, fibrinogênio se transformando em fibrina, acontece aqui no acidente Loxosceles. Então há a formação de fibrina que está obstruindo o vaso, a agregação plaquetária está obstruindo o vaso, a atração de polimorfonucleares para o local da picada está obstruindo o vaso. Resultado, não passa sangue arterial, ou passa pouco, e aí o local vai tendo dor, porque está tendo anose, sofrimento residual, e a região vai ficando pálida, por falta de circulação. E depois disso vai havendo evolução para uma cor arroxeada, às vezes um vermelhidão na região da inflamada, sofrendo, depois arroxeada, depois, na maioria dos casos, evolui para necrose. Então fica uma mancha preta, que é a área necrótica, em mais da metade dos casos de acidente por Loxosceles. É a evolução natural, a evolução usual do acidente por Loxosceles. A necrose, em geral, ela se instala e cicatriza, em geral, em 2 semanas. Mas há casos de 2, 3 meses a lesão se expandindo. Então, há pessoas que têm lesões aí de 40 centímetros. Então, o veneno provavelmente tem um ativador aí que mantém a ação proteolítica aí, necrosante, né? Como queiram falar, desse acidente. Oi? Eu já vi acidentes assim, tem uma particularidade, não foi só em um, que ele dói 24 horas. Então, em geral, dói mais tempo, viu? Um acidente dói mais tempo. Aqui, aquela malheira mesmo. Ah, bom, claro, concordo. Então, o acidente por armadeira, a dor pode ser intensa por 24 horas. Na armadeira, que é o que eu vou falar em seguida. Depois passa. Essa aqui não. Essa aqui a dor pode durar dias, semanas até. Porque está destruindo o tecido. Enquanto a destruição de tecido, está tendo dor.
Então essa aqui, usualmente, dura dias a dor, contínua. Não é tão intensa como da foneutra, da armadilha. Nós vamos falar aqui. Não é tão intensa como a do escorpião, mas uma dor que incomoda. E você palpa que fica um plastrão, fica tudo inflamado. E é profundo, porque o veneno está sendo absorvido no local, ele vai destruindo o tecido em volta. Pode destruir pele, pode destruir subcutâneo, pode destruir inclusive músculo. Né? Isso nós podemos inclusive documentar 2 casos em que houve rabdomiólise local, destruição do tecido muscular local. Né? Eu não trouxe a imagem de uma criança, mas eu vou mostrar o trabalho, o título do trabalho. Então, o veneno, depois nós vamos falar da loxosceles, que é essa lei que eu estou falando aqui, além de dar esse quadro local, pode dar um quadro chamado cutâneo hemolítico. Então, o veneno de loxosceles dá necrose, evolução para inflamação e necrose, mas pode também causar hemólise e pode causar rabdomiólise local. Nós vamos ver algumas imagens e vamos conversando, né? Mas depois eu vou falar da foneutra. Aqui um artigo de revisão de um grupo que trabalha muito, liderado pela Denise Tamburgi, que é uma colega pesquisadora lá do Instituto Butantan. Esse trabalho aqui, a Priscila é uma pós-doutoranda lá do Instituto também, um trabalho de revisão muito bacana. E esse grupo, inclusive, tem uma proposta que está sendo, pelo menos está em fase já de realização, e em Santa Catarina, e eu acho que também no Paraná, está se utilizando pomada de tetraciclina. Parece que a pomada de tetraciclina neutraliza a ação dessa fosfolipase. Agora, é claro, é um estudo que tem que ser feito utilizando um grupo que recebe o soro e a pomada, outro grupo que recebe só o soro, e aí você tem que ter um número de casos suficiente para provar. Não, o cidadão que recebe soro e a pomada de tetraciclina tem uma melhor evolução. Já mostrou isso no laboratório que funciona, em animais já está demonstrado que funciona. Falta agora encerrar-se esse estudo. Lá em Santa Catarina estava na semana passada. Se acredita, os colegas lá que participam dessa pesquisa, que no final do ano que vem vai estar finalizado. Mas muito interessante essa revisão aqui, para quem quer ler um pouco sobre mecanismo de ação, mas tem aspectos clínicos também terapêuticos desse acidente. Aqui também um outro estudo, um grupo também com muitos brasileiros, sobre a classificação e a caracterização molecular aí do veneno e basicamente da fosfolipase D, que é a fração mais importante. Então, essa esquinguminase D, que é uma fosfolipase, ela tem essa atividade de causar, havia comentado com vocês, um processo inflamatório local que leva à dermonecrose, né? Mas pode levar também à diminuição de plaquetas circulantes, pode haver hemólise, nós vamos comentar com que frequência, isso parece que depende da espécie, e a hemólise, como qualquer grupo, né? Qualquer pigmento pode levar à injúria renal aguda por necrose tubular aguda. Né? A hemólise libera a hemoglobina, do mesmo modo que eu havia dito lá, que a cascavel libera mioglobina. Né? Então, esta é a causa da injúria renal aguda nos acidentes proxocéticos, quando ocorre hemólise. Depois comentaremos um pouquinho mais. Aqui vamos ver o mecanismo de ação do veneno. Essa atividade, então, esquinguminase D, também atua em eritrócitos, na realidade em membranas eritrócitos, e aí, claro, algo já detalhando, induz a ativação de metaloprotease da família adavicina, que age ativando os domínios extracelulares glicoforinas, que são componentes da membrana da célula vermelha, aí no caso das hemácias, dos glóbulos vermelhos, e com isso a destruição então da hemácia. Há também a ativação da cascata de complemento pela via alternativa, isso foi demonstrado por esse grupo aí da Denise Tamburgi, e a quantidade de veneno inoculado é mínima, 60 a 100 microgramas, isso é 100 vezes menos do que uma serpente pode inocular. E vocês vão ver no quadro clínico aqui como pode ter morbidade, como a necrose às vezes é extensa, e como muitas vezes quando há injúria renal aguda, como o quadro pode ser grave. Aqui então um resumo, a esquinguminase D então é a principal toxina responsável pelo quadro clínico do acidente proxocético, né? Tem um papel fundamental tanto na necrose local, que é o chamado loxocelismo cutâneo, como na outra apresentação do loxocelismo, que é chamado loxocelismo cutâneo hemolítico,
ou cutâneo visceral. É a mesma coisa, tá? São dois nomes diferentes para o acidente por loxoceles que evolui como hemólise intravascular. Aqui um estudo feito em Santa Catarina, que nós pudemos participar, que descreve a evolução desse acidente. Vocês vejam que tem, eu vou fazer um pequeno resumo aqui do que foi encontrado nesse acidente. Lá predomina então a loxoceles intermédia, já existe também a loxoceles letra, né? E aqui o diagnóstico clínico de loxoceles cutâneo foi feito em 86% dos casos. Dor local, edema, né? O inchaço, vermelhidão local, hiperemia e necrose. Vejam, mais de metade dos casos evoluem para necrose, os acidentes por loxoceles, né? E a forma cutânea visceral ou cutânea hemolítica foi observada em 13%, com hemólise intravascular, manifestação de icterícia, oliguria, urina escura, hemorragia, anúria e choque. Então o quadro pode ser grave. Então 13% lá em Santa Catarina, nessa amostra, evoluiu com hemólise. Então não é só o quadro local que pode acontecer. Uma porcentagem variável. Lá em São Paulo, trabalhos que nós fizemos lá no Hospital do Brasil, lá a espécie mais comum é loxoceles gaucho, então em geral passa de 5% tem hemólise. Um número muito menor, uma porcentagem muito menor. E aqui inclusive óbito. 4 pacientes evoluíram para óbito, acidente por loxoceles. Todas crianças menores de 14 anos. Aqui um estudo que fizemos lá no Hospital do Brasil, que eu estava comentando com vocês, nós tivemos resultados um pouquinho melhores em relação a esses achados comparados a Santa Catarina. Dor 76%, 72% eritema, induração 66%, necrose 53%, lá eram quase 57%. Aqui nós tivemos hemólise em 1%, lá eram 13%. Olha a diferença. Então depende da espécie. Loxoceles gaucho, o quadro é muito mais benigno, loxoceles leta é muito pior e loxoceles intermédia é intermediário o quadro, tá? Então depende. E tem aí, vocês viram, no Brasil hoje, a quantidade de espécies já descrita, no mundo são mais de 100 espécies, né? Então a variedade do veneno faz com que o quadro clínico seja às vezes muito diferente quando comparado com diferentes espécies. Aqui um estudo também publicado lá pelo Hospital do Brasil sobre uma síntese, assim, uma revisão para quem tem interesse do quadro clínico da leishmaniose, da loxoceles, né? Tanto do quadro cutâneo quanto do quadro cutâneo hemolítico. Aqui foi esse trabalho aqui, um trabalho que publicamos aí nessa revista no ano de 2002, em que nós provamos pela primeira vez que o veneno loxoceles causa rabdomiólise. Eu estava passando visita lá na UTI, lá no Hospital das Clínicas, lá onde eu trabalho, e aí, passando visita lá, eu comentei, tinha uma lesão cutânea, uma criança que foi picada na face, depois de pouco tempo uma senhora que foi picada no ombro. E aí, os dois pacientes apresentaram necrose, e aí eu pedi que fizesse um estudo do perfil hemolítico. A colega residente entendeu miolítico, e ela pediu secar, pediu muitas enzimas relacionadas à necrose muscular, e estavam levadas, pediu lá TGP, pediu TGO, pediu odolase, e aí todas alteradas. Aí assim, e a gente palpando, você vê que a lesão às vezes é profunda. Então esse veneno ele leva a necrose do músculo no local da picada, né? Então se foi picada aqui na região do deltóide, pode haver necrose de uma parte do músculo deltóide. Então ela pode levar a necrose local, pode levar a hemólise e pode levar a rabdomiólise local, né? Então assim, descobrimos isso por sorte, porque a residente entendeu diferente daquilo que eu havia orientado. Peço perfil hemolítico, ela pediu perfil miolítico, e aí achamos que tem aumento de creatinoquinase, e aí tem aqui os resultados, olha só, 6.841 de creatinoquinase, no outro caso 1.718 de creatinoquinase, e isso também tem relação, também aqui, claro, é liberado mioglobina, como um acidente por cascavel, e isso tem responsabilidade aí na injúria renal aguda, mas em geral o principal fator aí quando evolui para comprometimento da função renal é o resultado da hemólise, e não da rabdomiólise local. Aqui um resuminho disso, a forma cutânea que é encontrada então aí em 85 a 98, 97% dos casos, só tem lesão cutânea,
você vai ter um processo inflamatório local, que vai evoluir com uma lesão arroxeada, que continua dolorosa. Há evidências de isquemia na região da picada, em volta dela. Pode aparecer vesículas, bolhas, depois a evolução final para necrose, às vezes uma úlcera necrótica. Às vezes a necessidade até de uma cirurgia corretiva, porque a área necrótica é muito grande e é difícil cicatrizar. A outra forma, a forma cutânea, tem a necrose local e também a presença de hemólise intravascular, que raramente pode ser acompanhada de coagulopatia e pode evoluir para injúria renal aguda. Todos os casos, independente da forma cutânea ou forma cutânea visceral, podem apresentar essas manifestações, né? Febre, mal-estar, exantema, dor de cabeça, cefaleia, mialgia, artralgia, uma frequência variável de casos. Às vezes, dependendo da experiência e do serviço, mais de 40% tem essas manifestações, que são manifestações inespecíficas, que ocorrem tanto na forma cutânea, como na forma cutânea visceral ou cutânea hemolítica. Aqui o quadro clínico resumido, antes de mostrar algumas fotos de alguns pacientes. No local da picada, aparece então o processo inflamatório, aqui descrito, né? E a lesão ela caminha para baixo, por ação da gravidade. O cidadão está andando, a lesão, o veneno, ele, por ação da gravidade, vai escorrendo, e aí você vê o trajeto, a progressão do quadro local. Aqui, depois de um certo tempo, você vai ter isquemia tecidual, da periferia para o centro, né? Essa progressão, então, na periferia, palidez, na região mais próxima ali da picada, eritema, equimose quando está mais próximo ainda do local em que a areia inoculou o veneno, e no local em que o veneno foi inoculado, necrose. Então, lesão central, onde a areia inoculou o veneno, necrose. Em volta, equimose. Mais na periferia ainda, um vermelhidão, assim, um processo inflamatório. E mais na periferia ainda, o ser palidez. O cidadão lá, a microvasculatura da região da picada, tentando ver se consegue manter a circulação sanguínea, né? Porque uma parte ali na região central, a concentração do veneno é maior, ali tem necrose. Na periferia, a lesão vai ser menos intensa. Então, na foto vai dar para entender um pouquinho melhor por que aparece essa lesão aqui, chamada placa marmórea, que é uma lesão muito irregular, em que você tem áreas de eritema, áreas de equimose, áreas de necrose. O veneno vai se espalhando de uma maneira irregular debaixo da pele, e é por isso que a lesão é irregular. E aí tem uma cor assim de mármore, que é característica, isso foi um autor chileno que escreveu pela primeira vez, e esse nome pegou, placa marmórea. Aqui a forma cutâneo hemolítica, menos comum, já havia comentado, pode levar à injúria renal aguda e à morte. Tem então a presença de hemólise intravascular, por definição, pode ter coagulação intravascular disseminada, pode ter trombocitopenia e pode ter injúria renal aguda. Isso tudo não é obrigatório. Para você caracterizar a forma cutânea hemolítica, tem que haver, além da lesão local, cutânea, tem que haver hemólise, né? E aqui as manifestações sistêmicas que eu havia comentado com vocês, aquelas outras alterações lá, exantema, febre, mal-estar, não sabemos por que isso acontece, mas é observado aí uma frequência alta, né? 40%, às vezes até 90% das pessoas que sofreram o acidente floxocélico podem apresentar tanto na forma cutânea como na forma cutânea hemolítica, ou floxocélico cutâneo hemolítico, essas manifestações inespecíficas, né? Aqui outro resumo, a forma mais grave, então, a cutânea hemolítica, 10 a 13% em letra, que é aquilo que havíamos comentado, mais raro em gaucho e intermédia, mais raro ainda em gaucho do que intermédia. A hemólise intravascular tem intensidade variável, às vezes a lesão é pequena e a hemólise é brutal, e às vezes o contrário, vocês têm uma lesão cutânea enorme e não tem nenhuma hemólise, né? Nenhuma lesão de glóbulos vermelhos. As manifestações clínicas se instalam em geral 24 horas após a picada. Então, quando há esse quadro cutâneo hemolítico, em geral é no primeiro dia, né? Mas pode acontecer depois. Em geral, nós temos floxocélico, quando ele é atendido precocemente, o soro está indicado. Nós vamos falar quando que o soro deve ser dado. O paciente recebe a soroterapia específica e ele tem alta, mas aí você orienta. Se por acaso notar que a urina está mudando de cor, ou que os olhos estão amarelos, que houver alguma evidência, então no caso aí de interista, seja olhos amarelados ou urina mais escura, porque está havendo hemólise, presença de hemoglobina na urina, peça para o doente voltar. Volte se tiver olho amarelado ou se a urina estiver escurecendo, porque aí temos uma forma cutânea hemolítica, e aí, claro, a função renal tem que ser acompanhada para se verificar se o paciente não está tendo injúria renal aguda e a necessidade, às vezes, do
do acompanhamento do nefrologista, eventualmente até de avisar. Aqui uma lesão típica. O cidadão foi picado nessa região aqui e a lesão está escorrendo, né? Em geral, claro, aqui está se expandindo um pouco acima da picada, mas vocês vejam, na região central tem até uma úlcera, em volta dela uma área necrótica, e aqui a placa marmórea, uma lesão assim meio mal distinta, meio mal definida, né? Uma região meio arroxeada, meio avermelhada, em volta aqui uma área de palidez cutânea, mas tem aqui mais próxima da lesão uma área avermelhada que é o eritema. Então é o veneno se espalhando e levando ao entupimento, né? Obstrução dos capilares das artérias que estão por ali, né? Que é o que o veneno faz, né? Entope então os pequenos vasos, e aí com isso há sofrimento tecidual e eventualmente necrose central, hein, onde o veneno foi inoculado. Aqui a placa marmórea é típica, olha, vejam que tem lesões pálidas, secundadas por lesões eritematosas, algumas lesões equimóticas. Se você palpar aqui, está duro, está bem duro, e muito doloroso, dias e dias. Então assim, está tendo necrose do músculo, né? Seguramente a musculatura aqui está comprometida, né? E aqui no caso, acompanhe, porque na maioria das vezes vai haver necrose, precisa evidentemente esperar a necrose delimitar, para depois eventualmente for fazer uma cirurgia, aproximar as áreas necróticas, né? Para não ficar uma cicatriz muito feia. Aí não adianta fazer uma incisão lá e vou fazer a cirurgia precocemente. Tem que esperar definir e parar de aumentar a lesão, né? E isso demora aí período variável, uma média de 2 semanas. Aqui uma lesão no braço, e a picada foi aqui e a lesão escorreu, né? Por ação da gravidade. Veja a evolução, né? O período aí variável, aqui já provavelmente tem pelo menos 2 semanas, aqui a lesão foi debridada, e aí vai haver uma cicatrização com segunda intenção, às vezes a necessidade de aproximação das áreas, das bordas da lesão, né? Então, vejam que isso aqui provavelmente tem mais de 1 mês, né? Essa lesão aqui já foi debridada, né? Então, às vezes demora um tempo grande. Aqui uma lesão abdominal, então vejam que é comum lesão no braço, nas costas, né? No abdômen, a aranha está ali, no meio da casa, dentro da casa, ela coitadinha vai se alimentar à noite lá, e enquanto o cidadão dormir, ela fica debaixo do lençol, a pessoa se mexe lá a noite toda, né? O lençol para lá, o lençol para cá, e a coitada da aranha, ela é uma vítima, né? Em geral ela morre depois da picada, ela morre, coitadinha, mas ela deixa uma cicatriz aqui no cidadão, né? E aquele é o exantema, aquelas manifestações que eu falei específicas, 40%, 90%, né? Podem ter, independente da forma só cutânea ou cutânea com hemórrhage, podem ter exantema, febre, mal-estar, cefaleia, náusea, dor articular, dor muscular. Isso é descrito com uma frequência grande também. Aqui uma forma hemolítica, então veja a cor dos olhos, né? Então, orientar o paciente. Foi para casa, veja se está com os olhos estão ficando amarelos, né? Com conjuntiva amarelada, esse paciente seguramente está tendo hemórrhage. Se observarmos a urina, vai se ver que tem hemoglobinúria, esse paciente está tendo comprometimento da função renal. Esse paciente volta para internar, né? Veja a urina dele aqui, tá? Presença então de hemoglobina, do pigmento liberado pela destruição aí de glóbulos vermelhos, né? De hemácias. Aqui uma síntese também, aqui uma orientação, né, do Ministério da Saúde, né? E esse informe técnico ele orienta como se deve proceder nos acidentes por noxocélios. Na forma considerada leve, a lesão não é característica, e aí não há comprometimento geral e o paciente não tem hemórrhage. Como os acidentes, esse quadrinho foi feito muito baseado na experiência dos colegas do Paraná, onde o acidente por noxocélios é muito comum em todo o estado, principalmente em Curitiba. Então, como aqui na maioria das vezes a lesão não é né, não tem essas características então, típicas do loxocelismo, o tratamento é só sintomático, né? E claro, orienta esse paciente, mesmo o quadro não sendo característico, orienta-se para o paciente voltar depois de 12 horas, claro. Se aqui a probabilidade de loxocelismo não é alta, ele não vai ter depois hemórrhage. Um quadro moderado, a lesão é provável, ou a lesão característica, aquela da placa marmórea que eu ia mostrar, mas menor que 3 centímetros, com ou sem febre, exantema, aquelas outras manifestações que eu falei para vocês, e sem hemórrhage, aí se dá corticoide.
e sintomático. Nos quadros graves, quando tem uma lesão característica, e aí o paciente tem uma lesão acima de 3 centímetros, aí se recomenda, além do corticoide, se recomenda o soro antiloxossério, ou o soro antiaracnídeo. Então o soro antiloxossério, agora o que temos é o soro antiaracnídeo, né, na dose de 5 ampolas. Sintomáticos para dor, por exemplo. E nos quadros graves, da forma cutâneo-hemolítica, todo quadro cutâneo-hemolítico é considerado grave, porque há risco de injúria renal aguda. Então, nessas situações, além do quadro de necrose, de evolução do processo inflamatório, que provavelmente vai evoluir para necrose, a hemólise confirmada por exames complementares, o tratamento é feito com corticoides sintomáticos de hidratação adequada em qualquer paciente com uma nefropatia aguda, e a dose de soro antiaracnídeo, em vez de 5 ampolas, 10 ampolas. Tá? Esse é o informe técnico do Ministério da Saúde, que é recomendado para todo o país. E aqui uma síntesezinha, também um artigo de revisão da Denise Tamburgi e outros colegas, mostrando inclusive a perspectiva dessa pomada de tetraciclina. Muito bacana, assim, porque uma aplicação que está sendo feita agora. Esse trabalho é antigo, mas ela já fez estudos experimentais, estudos em animais, e agora já chegou na fase de fazer o teste em seres humanos. Isso já está sendo feito. Não tem risco, não. Passa a pomada de tetraciclina, então é algo maravilhoso. Tomara que este estudo mostre o sucesso da associação do soro com a pomada de tetraciclina. E é isso de loxosséries, Eu vou falar agora de uma linha pouquíssimo importante, Elatrodex aqui em Viúva Negra é muito rara, então eu vou passar meio correndo. Tem no Nordeste um pouco, e basicamente é uma linha muito pequena, deve ter 1,5, 2 centímetros com os corpos esticados. Isso é a fêmea, o macho é menor ainda, Nós temos aqui 2 espécies, acho que é Elatrodex geométricos e Elatrodex mactans. E aqui, por exemplo, um estudo feito em outra região, tem em várias regiões do mundo, a viúva negra, e inclusive no Brasil. Há 30 espécies reconhecidas, os machos são muito menores do que as fêmeas, eu havia falado, e a grande malvada aqui é a alfa-latrotoxina. Mas existem muitas outras toxinas também no veneno da Elatrodex, E ela também atua aí liberando neurotransmissores. O quadro clínico, dor imediata, que nem fudeu, que eu vou falar daqui a pouco, mas que nem escorpião, que eu já falei de manhã. Então o paciente é picado por uma viúva negra. Quem tem experiência de ouvir alguns casos de acidente por viúva negra, tem dor. A dor é de instalação imediata, pode ser muito intensa, apesar do tamanho da linha. Aumenta com o tempo essa dor, com o passar das horas, pode ser inclusive regional e sistêmica, ter dor no local da picada, na mão, por exemplo, ter passado a ter dor em todo o membro e até uma dor em todo o corpo. Às vezes tem hipertonia. Tem casos descritos na Europa de inclusive de espasmo. O paciente tem muita sudorese, uma sudorese às vezes generalizada, isso nos casos mais graves, que pode se iniciar no local e depois se radiar para todo o corpo. Além disso, há manifestações não específicas, aqui náusea, vômito, cefaleia, cansaço e alterações musculares. São descritas, felizmente, não no Brasil, em outras partes do mundo. Por exemplo, tem um autor iugoslavo que publicou muito sobre isso, que mostra, inclusive, um quadro muito semelhante ao quadro de teta, com hipertonia constante e, inclusive, com espasmos aí, parecendo até simulando um quadro de teta. Isso pode ocorrer também no acidente por viúva negra. O diagnóstico, tratamento, claro, o diagnóstico é feito quando se vê, o paciente vê a aranha, claro, se confirma se a aranha for trazida, como qualquer acidente por animal peçonhento, a dor que progride, acompanhada de sudorese, pode ser local ou se espraiar. O tratamento é feito com analgesia, então dê lá dipirona, paracetamol, por via oral, ou injetável, se a dor for intensa, e se por acaso a dor for muito, acima de 7, indo de 0 a 10, pode-se fazer também infiltração com anestésico, como havia falado lá em acidente por escorpiões, Lá pode utilizar lidocaína 2%, 3 ml no subcutâneo, na região picada, para ver se controla a dor, e pode se repetir até 3 vezes a lidocaína, um anestésico local, se a dor retornar em 1 hora. Essa é a orientação geral do pouco que se conhece. Não há soro no Brasil.
Não há soro antilatrodex no Brasil. O Instituto Malbrand de Buenos Aires produz soro antilatrodex. Nós não produzimos. Não há registro de óbito no Brasil em acidentes por latrodex. Aqui, a outra aranha que tem uma certa importância no estado, a Funeutra, também conhecida como armadeira, o Luiz já falou disso ontem, né? A aranha já foi apresentada a vocês. É uma aranha de grande porte, agressiva às vezes, quando ela está quitada, ela leva os pares de patas anteriores, gosta de bananeira, gosta de cacho de banana. Todo feirante que vende banana conhece bem a Funeutra, porque provavelmente já foi picada e dá uma dor danada. Dói muito, e a dor é imediata. Aquilo que havíamos conversado, 24 horas com dor. Então, mesmo que você tenha tratado a dor na fase aguda, depois, quando for dar alta para o paciente, faça uma receita de dipirona, se necessário, porque se a dor retornar, ele tem um analgésico para tomar em casa durante as próximas 24 horas depois da picada. Depois do dia, a dor cai de uma maneira mais intensa, mais rápida, e com isso o paciente não vai ter complicação nenhuma. É muito raro o quadro moderado e grave de aranha armadeira. A maioria absoluta dos casos é leve. Tratamento sintomático. Trate a dor do paciente e isto resolve o problema. O veneno é complicadinho. Você veja, às vezes, como uma aranha pode ter tudo isso, né? 150 componentes, inclusive neurotoxinas, né? Já 40 peptídeos já foram identificados na aranha da Funeutra, mas o que importa para nós é que também atua em canais iônicos, como falamos hoje de manhã dos escorpiões, e que causa dor local. Provavelmente o veneno estimula terminações sensitivas locais de neurônios responsabilizados aí pela sensibilidade dolorosa. Aqui vejam, canais que atuam, né? Toxinas que atuam em canais de sódio, cálcio, então, e até em outros receptores aí, canabinoides e opioides. Mas o que interessa para nós é a clínica, do ponto de vista do acidente humano. Veja a intensidade da dor e trate a dor de acordo com a sua intensidade. Picada em geral na porção distal do corpo, coxa é raro, vocês vejam, braço, antebraço também não é comum, pé e mão responsável por quase 90% dos casos. Então, a extremidade, acidente por armadeira, né, Funeutra, um acidente por escorpião, é dedo do pé, dedo da mão, na maioria absoluta dos casos. Às vezes manipulando frutas, legumes, né? Você pode encontrar até no supermercado a Funeutra. Às vezes caixa de banana, é um local que você encontrar. Ela se domicilia, ela vai para dentro de casa. Então pode acontecer acidente quando a dona de casa está lá limpando, lá, né, fazendo a limpeza do quarto, do banheiro, da cozinha, ou calçando sapatos. Está frio, ela vai para dentro de casa, entra no sapatinho, o tênis que é quentinho e ali fica. O cidadão põe o tênis e é picado, né? Está lá a aranha lá dentro do tênis do cidadão, né? E aí vai ter dor imediata. Aqui a abordagem então de alguns dados epidemiológicos, né, e clínicos e terapêuticos, toda a América do Sul, mas predomina no Sul e Sudeste. Agressiva, solitária, não anda em bandos, né? A Funeutra não anda em bandos. Dor local que pode ser intensa, pode ter um pouquinho de inchaço, vermelhidão local. Às vezes, um pouco de taquicardia, hipertensão, não é comum. Em geral, você trata a dor, essas alterações desaparecem. Muito raro, caso moderado e grave, muito rara a necessidade de soro. O soro antiaracnídeo neutraliza o veneno da Funeutra, como neutraliza o veneno da Loxoceles, que é a aranha marrom que nós conversamos agora. E neutraliza também o veneno dos escorpiões. O soro antiaracnídeo, ele é anti-aranha e anti-escorpião. Então, ele tem uma atividade também contra o veneno da Funeutra. Mas 95%, acho que até mais, dos casos de acidentes por armadeira, você trata com analgésicos orais. E eventualmente com anestésicos locais. Isso se resolve praticamente em todos os casos. Rarissimamente soro, rarissimamente morte. Então, se houver um acidente por Funeutra, foi trazida aranha e evoluiu para óbito, alguma encrenca aconteceu aí, provavelmente, evidentemente, é algo que inusitado, publica-se, porque é uma realidade absolutíssima, né? Eu nunca vi, trabalhei mais de 26 anos lá no Instituto Butantan, lá no Hospital Brasil, e nunca vi um acidente por Funeutra evoluir para óbito. Nunca vi. Aqui, resumindo, né? Idosos e crianças poderiam ter quadros moderados, né? Mas também com uma frequência muito baixa. Algumas crianças têm ereção peniana, têm priapismo, é uma característica do acidente por Funeutra, e outras manifestações, todas extremamente raras, mas já foram descritas
nós somos obrigados a comentar, né? Mas já há caso descrito de paciente que foi picado por uma armadilha e teve convulsão, sonolência, sudorese profusa, vômito, salivação excessiva, lacrimejamento. Isso é manifestação parasimpática. Não sei se vocês se lembram do escorpião, né? Também é descrito hipertensão, taquicardia, taquipneia. Aqui você tem manifestações simpáticas, né? Então se assemelha muito ao acidente escorpiônico, só que com muito menor gravidade. Muito menor gravidade. Seguramente aí, talvez 1 em 500 acidentes seja grave nos acidentes do fonema. É muito raro. Nos adultos, então, extremamente raro. Essas manifestações aqui no acidente por foneutra em adultos, né? Com boa saúde. Aqui o resumo da atividade da foneutra do ponto de vista farmacológico, um artigo de revisão. Aqui um paciente que foi picado por uma foneutra, uma armadeira, então além da dor, tem vermelhidão local e tem edema local. Isso é característico. Incha mais e fica mais vermelho que o escorpião. Tanto acidente por escorpião como acidente por armadeira dá dor. Dá muita dor. A dor é imediata, a dor é intensa, dura 24 horas, tanto escorpião como uma armadeira. Mas aqui incha mais e fica mais vermelho do que usualmente se observa no acidente do escorpião. E o tratamento, já havia comentado, acho que antes, não sei se com detalhe, em relação ao escorpião, não muda, né? Uma dor levezinha, aí de 0 a 4, quando você gradua a intensidade da dor de 0 a 10. 0 sem dor alguma. 10, uma dor intensíssima, insuportável. Um dor, por exemplo, do parto. Dor do parto, não sei se é verdade, mas de qualquer modo não tem experiência pessoal, mas dói, né? Tem muita dor, precisa dar um depoimento pessoal aqui, mas você sabe que eu já tive problema de canal, dói muito também. Canal, já tive várias. Dizem que a dor pode ser tão intensa quanto. Então a dor pode ser de 10 e pode ser em 1 minuto já está com essa intensidade. Então trate, se for uma dorzinha leve, né, até 0, até 4, tente a dipirona ou paracetamol, dependendo do que tem lá no seu serviço, né? Lave com água morna, pode pôr uma baciazinha ali com água morna, ou então a gente às vezes pega uma luvinha, põe água morna dentro da luvinha e fecha a luvinha, fica aquela água quentinha dentro da luva, põe no locão da picada, melhora a dor, alivia a dor, a experiência dos pacientes que nos contam, né? Raramente precisa de tramadol, que é um opioide fraco, né? Tem aí comprimidos de 50 mg, por exemplo, pode ser dado por via oral, mas se a dor está acima de 7, de 0 a 10, vai ter que infiltrar. E aí, aqui que já havia falado, clássico, lidocaína, 2%, até 4 ml por infiltração, podendo ser repetida no intervalo de 1 hora, se a dor retorna depois desse tempo, né? A morfina raramente é necessária. Aqui o quadrinho, que é do Ministério, é muito antigo, mas acreditem, moderado e grave, raridade absoluta. Mas se for moderado ou grave, as manifestações que predominam em geral, nos pouquíssimos casos aí descritos, predomina também o adrenérgico, aí como o escorpião, né? Vai ter hipertensão, taquicardia, precedente de vômitos, mas é muito raro, né? Mesmo em criança, mesmo em idosos. Aqui o quadrinho do Ministério da Saúde, da orientação na abordagem, esses algoritmos, né? Essas árvores decisórias aí que são muito boas, tem aqui para a madeira também. Marinha não identificada, foneutra provável, e aí entra aqui o aranha identificado, aqui um quadro com certeza, né? Também classificação em leve, moderada e grave. Leve tem sua manifestação local, pode ter DLT, mas quadros características basicamente por dor. Trate a dor. Quadro moderado, a mesma questão lá do escorpião, que nós temos conversado com alguém que estava nesse cantinho aqui, com aquela doutora ali. Então, ali você vai ter um cuidado maior. Então, se o quadro é moderado, mas a criança que apresenta vômitos, agitação, hipertensão, se ela tem menos de 7 anos, você dá o soro. Mesma dose, 3 ampolas de soro antiaracnídeo. Se o paciente tem mais de 7 anos, aí você acompanha, você pode tratar a dor e, eventualmente, você vê que essas manifestações desaparecem. A hipertensão desaparece, a agitação, o nervosismo, tudo desaparece. Ótimo, é um quadro leve, você não precisa dar soro. Numa criança com mais de 7 anos, tá? E o quadro grave, que é raríssimo, aquele quadro lá,
E acho que o priapismo é típico, então, no acidente com foleutra, mas pode ter também outras manifestações que se confundem ali com quadro moderado e grave do acidente escorpiônico, né? Então, pode haver, inclusive, evolução da essência cardíaca, edema pulmonar, choque, morte, validade absoluta a dose de soro, como no escorpionismo, 6 ampolas de soro antiaracnídeo, né? Claro, terapia de suporte de acordo com a complicação. Veja se o paciente está chocado, tem arritmia, trata arritmia, se está hipotensão hidráulica, se ele tem qualquer outra manifestação, insuficiência respiratória, ele tem edema agudo de pulmão, tubo, ventilação, dentro da classificação aí das doenças graves, a abordagem não é diferente de outras doenças que podem levar a essas manifestações. E aqui, para encerrar, essas duas aranhas, coitadinhas, que têm um ibope muito baixo, ela, coitadinha, tinha prestígio quando eu entrei lá no Hospital do Brasil, existia até no soro antiaracnídico a fração antimicosa. Depois, com a experiência aumentando, acompanhando lá muitos acidentes, e essa aranha não era rara lá no Instituto Butantan, quando eu trabalhei na década de 80, quando eu trabalhei lá na década de 80, se viu que ela causa uma dor muito levezinha, é uma dor leve sempre. E aqui a gente foi percebendo que não sai disso, é uma dor levezinha, você trata com água morninha e qualquer analgésico oral e resolve em pouco tempo. Então, nós retiramos no soro antiaracnídico a fração que neutralizava o veneno da licose. Ela é conhecida como aranha da grama, aranha do jardim, né? É uma aranha comum, é uma aranha também isolada, e ela tem uma característica. Todas as aranhas têm duas partes, né? Cefalotórax e abdômen, claro, tem as perninhas dela, 8 perninhas, mas vocês vejam aqui no dorso do abdômen, tem uma flechinha negra que aponta para o cefalotórax. Isso é uma característica desse gênero Lycosa. Essa aranha não dá problema. Então, se por acaso alguém atendeu um acidente por essa aranha, dê um analgésico e mande para casa. Nada além disso, né? Aqui uma descriçãozinha daquilo que eu falei, né? Uma dorzinha discreta, sem importância, pode ficar um pouquinho vermelho, um pouquinho inchado local. Você trate com um analgésico aí de pirona oral se tiver dor, e mande embora o paciente. Nada a fazer, nada a se preocupar. Esta aranha é muito famosa nos filmes de terror. Vocês não são do tempo do Zé do Caixão, mas havia um grande diretor chamado José Mojica Marim, já falecido. Eu inclusive cheguei a ver filme dele quando era jovenzinho, né? Eu às vezes ia no cinema assim, José, mas se eu estou falando para vocês aqui, eu tinha assim quase 18 anos e assistia depois, e não dormia à noite depois com pesadelos, por causa dessas aranhas, que elas andavam, o cidadão dentro do caixão, o caixão estava fechando e tinha um monte de aranha no caixão, eram elas. Mas elas, coitadinhas, elas não produzem veneno de interesse médico, né? O que essas aranhas caranguejeiras, algumas são muito grandes, pode ter mais de 20 centímetros, até 25 centímetros. Tem muitas espécies no Brasil, algumas ficam em copas das árvores na Amazônia. Os meus amigos lá que trabalham lá no Instituto Butantan, alguns estudam essas aranhas, e elas às vezes até se alimentam de pequenos filhotinhos de passarinhos, né, carnívoras. Mas elas usualmente vão causar problema para o ser humano, porque algumas pessoas são alérgicas a umas certinhas que elas têm aqui na região dorsal do abdômen, e elas podem, com as patas, né, posteriores aqui, elas podem eliminar essas certinhas, né, que estão aqui no abdômen, e isso causar às vezes um quadro alérgico. Ela pode causar na pele, às vezes essas certinhas são pequenininhas, elas ficam flutuando no ar, a pessoa aspira, pode ter rinite alérgica e até broncoespasmo. Alguns podem até se sensibilizar a essas certinhas e tem que mudar de ocupação. Estava trabalhando no laboratório lá de aracnídeos e tem que mudar para outro laboratório, porque está se sensibilizando, cada vez fica mais alérgico às certinhas dessas aranhas. Mas o veneno em si não tem importância médica, tá? Então só trouxe para conhecer. Oi? Esses pelinhos todos aqui podem ser eliminados, mas classicamente a gente vê que elas expelem esses pelinhos aqui que estão no abdômen. Centenas. Hã? Não, provavelmente sim também, mas a maior parte dos eliminados estão aqui. No abdômen. E aqui um artigo de revisão também, publicado no Lancet, a Ui é uma colega nossa lá do Instituto Butantan, né? Eu saí de lá, ela continua. Entrou lá no Butantan um pouquinho depois do que eu. Aqui nós vamos falar de soroterapia, não sei quanto tempo foi. Começamos acho que 12h20.
2h50. Então vamos tentar assim, tentar encerrar agora 3h10 mais ou menos, para poder, antes disso, se puder, para falar de soroterapia e reação anafilática. Como verificar se uma pessoa tem reação anafilática e como abordar. Então a soroterapia, acho que já falamos um pouco aqui, ontem e hoje, quando uma pessoa é picada por uma jararaca, por uma cascavel, por um escorpião, você tem que dar soro, dê o soro de uma vez. Então você tem que dar 12 ampolas de soro, não se dá, por exemplo, 2 ampolas de 4 em 4 horas. Não, você tem que dar 12 ampolas de soro num acidente hipotrópico grave, dê as 12 ampolas de uma vez só. 12 ampolas de uma vez só, não se divide dose, não se fraciona a dose, nunca, tá? A via sempre endovenosa, qualquer soro, seja aqui, seja na China, seja na Tailândia, seja no Vietnã, vai dar soro para uma pessoa que foi picada por um animal peçonhento. O soro sempre deve ser dado por via endovenosa. Se descobrirem vida em Marte, talvez tenha vida em Marte, mas provavelmente não, mas um planeta qualquer aí, ou um planeta em outra, você tem que dar um soro por via endovenosa, que é a melhor maneira de você neutralizar o veneno que foi inoculado pelo animal peçonhento, tá? Não interessa o peso, não interessa a idade. Você vai definir a dose de soro pela gravidade que o paciente apresenta na admissão no serviço de saúde que tem soro. Outra coisa importante, você pode diluir ou não. Por exemplo, em Santa Catarina, onde eu estava na semana passada, foi definido lá para facilitar a vida dos profissionais de saúde, eles dão soro sempre em meia hora. Em meia hora. E eles diluem em soro fisiológico 250 ml. É uma opção, né? O Ministério da Saúde não tem essa decisão, fica um pouco em aberto, mas prefere-se que o soro seja diluído, né? Mas de qualquer modo, assim, em escorpionismo, por exemplo, que tem muita adrenalina, a adrenalina é o tratamento de uma reação ao soro. Então, como tem muita adrenalina circulante, o cidadão não vai ter reação ao soro anti-escorpiônico, ao soro anti-aracnídeo, né? Então poderia estar sem diluir. Mas assim, quando for diluir, há uma sugestão da Organização Mundial da Saúde. Se você vai dar, por exemplo, uma ampola de soro antiofídico tem 10 ml. Vamos supor, vai dar 30 ml. Ou seja, 3 ampolas de soro antibotrópico, 30 ml. Cada ampola tem 10 ml. Então você costuma fazer, segundo a Organização Mundial da Saúde, você pode diluir na proporção 1:1, ou seja, 30 ml de soro antibotrópico com 30 ml de soro fisiológico, até 5 vezes mais do soro fisiológico em relação ao número a quantidade de ml que você vai dar do soro antiofídico, né? Então, para 30 ml, você pode dar de soro antibotrópico em 30 a 150 ml de soro fisiológico. Então, é uma amplitude grande aí. Claro, uma criancinha você dilui menos, porque você não tem, né, possibilidade de dar tanto volume para uma criança pequena, né, para não causar lá a hiperidratação, o edema de pulmão, aquilo que conversamos com o Rafael. E aí, com isso, você tem uma certa liberdade, uma certa margem de manobra. Então a diluição é variável, mas procure dar o soro sempre em menos de 1 hora. Dê o soro em menos de 1 hora, por via endovenosa, em menos de 1 hora, tá? Diluído, pode diluir, então talvez uma proporção 1:2, né? Não precisa fazer uma diluição maior do que essa, mas a recomendação é bastante variável no Ministério da Saúde. E o número de ampolas, isso é fundamental, vai depender da gravidade do acidente. Foi uma criancinha que foi picada, uma criancinha de 3 meses. Então eu acho que, como é uma criancinha muito pequenininha e ela foi picada aqui por uma jararaca, ela vai morrer. Então eu vou dar 12 ampolas. Não. Vai depender da gravidade do quadro. Uma pessoa miudinha, magrinha, ela foi picada por uma jararaca ou por uma cascavel. Ela magrinha, miudinha, deve evoluir mal. Eu vou dar 12 ampolas num acidente hipotrópico, por exemplo. Não. Vai depender da gravidade e da admissão. Tanto uma criança pequenininha como uma pessoa de 160 quilos, se o quadro é leve, você dá 3 ampolas de soro antibotrópico. Tudo bem? Essa é a orientação da Organização Mundial da Saúde, né? O tratamento deve ser feito de acordo com a gravidade do quadro. Tudo bem aqui? Estamos dando soro, que é uma pergunta, né? Como dar o soro? Grávidas não muda nada. Não muda nada. Lactante também. Não vai deixar de dar soro para grávida, não vai deixar de dar soro para gestante, para pessoas que estão lá, sei lá, deu uma luz há um mês atrás, há uma semana atrás, estava aumentando, sem problema, pode dar imunoglobulina de cavalo à vontade, não há contraindicação alguma.
A única contraindicação que existiria é uma pessoa que já recebeu soro e teve uma reação anafilática gravíssima, aí, né, que é raridade absoluta, né? Então, até prova em contrário, uma pessoa picada tem indicação de soro, faça o soro. Agora, o que fazer, né? Claro que depende um pouco do tipo de soro. Tem soros muito ruins produzidos no mundo, dão muito mais reação, soros muito impuros, que não tem só imunoglobulina, tem uma série de outras proteínas também do sangue que não foram retiradas, né, quando você vai fazer o ampolamento, e aí, claro, você evidentemente pode ter muito mais reação. Então você vai ver aí estudos em outros países que mostram que 70% dos pacientes têm reação. Mas por quê? Porque o soro tem muita impureza, né? O grau de exigência é esse. É por isso que nós estamos tendo dificuldade em liberar o soro do Instituto Vital Brasil e o Ezequiel Dias, porque eles estão atendendo as exigências que são muito grandes, também tanto da avaliação interna como da avaliação da Organização Pan-Americana da Saúde, que é feita regularmente, né? Eu ouvi dizer que, pelo menos, que o Vital Brasil já está numa etapa mais avançada do que o Ezequiel Dias. Agora, quando o soro vai ser liberado, isso tem que conversar com o Ministério da Saúde, que conversa com essas instituições produtoras do soro. A soroterapia prévia pode fazer com que algumas pessoas se sensibilizem. E há pessoas, evidentemente, isso varia. Algumas pessoas são mais sensíveis à imunoglobulina de cavalo, outras mais sensíveis, por exemplo, a uma picada de abelha, outras mais sensíveis a uma picada de marimbondo. Isso varia. Tem pessoas que são muito alérgicas, por exemplo, a determinados medicamentos. Isso tem que ser informado, isso varia aí a uma sensibilidade individual. A velocidade de infusão já falamos, então em menos de uma hora deve se dar todo o soro, se puder, claro, uma criança muito pequenininha, dê na velocidade máxima possível, né? Respeite aí o peso da idade do paciente. Aqui um resumão aí, para quem tinha um pouco de dúvida, vou deixar aqui um pouquinho essas imagens para ver que vocês, não sei se gostariam de ter algum detalhe, algum esclarecimento, mas é uma orientação. Professor, exatamente nessa pré-medicação aí, está pensando aqui, e é muito comum se fazer um antihistamínico aí, um corticoide, antes de fazer a soroterapia. Vamos falar disso agora. Mas de qualquer modo, assim, não é produto importantíssimo, né? Porque isso, infelizmente, não há consenso na literatura mundial, nem na nacional, nem na mundial. Até hoje não há. Porque é complicado, você tem que fazer um estudo em que um grupo recebe pré-medicação e o outro grupo não. Só que você não pode saber, tem que ser um estudo cego, que o médico e o doente não sabem o que está sendo dado. Para você dar água destilada, para o outro você dá, por exemplo, um bloqueador H1, um antihistamínico H1, né? E aí você compara os dois prospectivamente, os dois grupos, depois de uma certa amostra, você vai verificar, não, protegeu ou não protegeu, né? Mas isso não tem estudo definitivo. Mas exatamente para prevenir essa reação anafilática aí, a ideia é essa. Mas até hoje, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de reação anafilática, e aí acho que a gente vai poder conversar de novo sobre essa sua pergunta, que é importante. Eu vou entrar muito em detalhe agora sobre isso, né? Que é algo fundamental. Então, assim, aqui está dito, se possível, até em 30 minutos, mas se não for possível, pode ser em 40, 50 minutos, sem problema nenhum, né? Mas devo via endovenosa. Aqui a diluição, se você não tem soro fisiológico, pode ser dado também em soro glicosado. Não há problema em relação a isso, né? A proporção aqui está para 2 para 5. Eventualmente, tem serviço que não dilui, tem serviço que faz 1 para 1, tem serviço que faz 1 para 5, né? A velocidade de infusão da conversão, a pré-medicação, vamos conversar agora. Não há consenso, mas vamos conversar agora. Então, o que fazem, né? O que fazem? Há uma tendência a fazer alguma coisa, para justamente prevenir a reação. E aí, o que se faz? Tem colegas, tem serviços que dão, por exemplo, aqui um bloqueador H1, antes também um bloqueador H1, por exemplo, a difenidramina, ou a dextroprofeniramina, que são antihistamínicos que podem ser dados por via endovenosa e não atrasa a soroterapia. Você dá endovenoso e já pode dar o soro direto. A prometazina não é recomendada, particularmente aí nós temos hipotrópico, porque ela só pode ser utilizada por via intramuscular. E aí você tem que esperar 15 minutos para ela começar a atuar. Então a prometazina não é recomendada, né? Bloqueador H2, alguns serviços dão, né? Então, cimetidina, ranitidina, parece que há um indivíduo aí que vai evoluir uma reação
hipersensibilidade imediata, aparece numa fase mais tardia, pode haver uma certa proteção com bloqueador H2. E alguns também dão corticosteroides, né? Antes da soroterapia. Eu estou tentando prevenir a reação que porventura pode ocorrer com o soro anti-animal peçonhento. Não interessa se é soro anti-hipotrópico, anti-protático, anti-escorpiônico, é tudo a mesma coisa, é tudo hemoglobina de cavalo. O soro antidifitérico, antitetânico, antibotulínico, antirrábico, é tudo a mesma coisa no Brasil, é tudo imunoglobulina de cavalo. Então o que eu estou falando aqui vai para qualquer soro, né? E a adrenalina é o tratamento, né? Já vi trabalho recomendando adrenalina antes do soro, que é uma droga excelente para tratar a reação, mas não se deve fazer adrenalina antes do soro, porque a maioria das pessoas não vai ter reação alguma, e a adrenalina é uma droga taquicardizante, leva a hipertensão. Nós vimos aqui hoje de manhã acidente escorpiônico, uma pessoa com uma descarga grande de adrenalina contínua, ela pode morrer. Pode morrer, é o que acontece no acidente escorpiônico, por exemplo. Então não se deve dar adrenalina como pré-medicação. Às vezes o indivíduo tem uma arritmia, essa arritmia pode evoluir se você dá a adrenalina, se você der catecolaminas para o paciente. O que a gente vê lá no Hospital Vital Brasil, e eu acho que em muitos serviços, que essas reações em geral não ocorrem, que essas reações quando ocorrem são leves, que essas reações são tratáveis, e o que a gente vê com mais frequência é a manifestação cutânea e gastrointestinal. A cutânea é mais comum ainda. Então o paciente começa a ficar com o corpo vermelho, e ele depois com o soro inicial ele fala: estou começando uma coceira, doutor, está começando a coçar o corpo, está começando a coçar, e fica irritado, fica agitado, e daqui a pouco começa a aparecer umas lesõezinhas como essas aqui, que são lesões urticariformes. Esse paciente está tendo uma reação urticariforme, e isso é uma reação anafilática, leve, mas ela tem que ser tratada. Pare o soro, está dando mal soro por via venosa, pare o soro e trate. O tratamento de qualquer reação anafilática é adrenalina, adrenalina, adrenalina e adrenalina. Isso que é importante, saber que a reação anafilática deve ser tratada com adrenalina. Eu vou falar uma frase mais forte agora, que antihistamínico e corticoide são drogas de segunda e terceira linha, né? São drogas que têm uma eficácia muito limitada em relação a tratamento de uma reação anafilática. Essa é uma informação fundamental para qualquer reação anafilática. O indivíduo vai fazer lá, sei lá, qualquer tipo de exame e injetam lá, por exemplo, algumas substâncias, por exemplo, fazendo um ultrassom lá e às vezes injetam iodo, radioativo, sei lá, qualquer tipo de exame, e o indivíduo tem uma reação, trate com adrenalina, tá? O paciente vai ser, muitas vezes acontece aí, vai ser feita uma anestesia e o paciente tem reação ao anestésico e tem uma reação anafilática. Trate com adrenalina, tá? Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Essa é a informação mais importante. Qualquer tipo de reação anafilática. Aqui então tratamos com adrenalina e o paciente melhorando. Se é uma reação levezinha, você pode até tentar continuar um soro de novo por via venosa mais devagarzinho, aí passa de uma hora. Vá tateando, porque se a reação volta, ou se ele começa a ter outro problema, começa a tossir, começa a ter dificuldade para respirar, por favor, pare, e aí você pensa na perspectiva ou não de necessidade de continuar a soroterapia. Isso é extremamente raro. Na maioria absolutíssima das vezes você trata todos os soros sem problemas ou com problemas muito leves. Por exemplo, como esse aqui, você trata e continua dando soro por via endovenosa. Então é isso que se vê, né? É isso que se vê. As respiratórias e cardiovasculares são muito mais raras. Aqui nós vamos falar então do tratamento da reação anafilática. O cidadão recebeu o soro e teve um azar danado, esse paciente começa a ter uma manifestação, por exemplo, grave, né? Uma manifestação respiratória, dor laringe, e isso pode matar, edema de glote pode matar, o ar não passa, porque encheu a glote, ou então o indivíduo pode ter broncoespasmo grave, uma broncoconstrição generalizada, também dificuldade de troca alveolo-capilar, também pode evoluir para hipóxia, pode evoluir para choque, pode evoluir para morte, e o paciente pode chocar, né? Isso acontece em minutos minutos depois que a droga que causa a reação anafilática é administrada para o paciente, né? Aí o que fazer? Então eu trouxe alguma coisa aqui em relação às condutas, aqui um artigo bastante recente desse ano, que fala assim: você teve uma reação anafilática, ele foi picado por uma abelha, ou uma pessoa é alérgica, por exemplo, a uma droga qualquer aí, e teve uma reação anafilática, não sabia que era alérgica, foi dada a droga pelo médico lá, o
Então, o paciente recebeu, sei lá, não interessa a droga, mas o que deve se fazer? Primeiro, aqueles pacientes que não têm um quadro muito grave, um quadro levezinho, você veja veja que o risco de anafilaxia é pequenininho, né? Ele não apresenta nenhuma outra doença associada, não tem asma grave, nem doença cardiovascular, né? Há falta de acesso à epinefrina, porque isso é algo que acontece no Brasil. Por exemplo, nós brasileiros não temos acesso à adrenalina. Não posso até, eu se fosse alérgico não posso. Estou falando um cidadão, né? Não um profissional de saúde. Então assim, você tem que procurar, né, um pronto-socorro, um cara de pronto atendimento para tratar de uma reação anafilática, seja quem quer que for, porque é lá que você vai encontrar o tratamento, é lá que você vai encontrar a epinefrina, né? Não vá à farmácia, não vão vender adrenalina para ninguém na farmácia, né? Não vai procurar uma unidade básica de saúde, lá pode ser que não encontre, né? Então tem que ir no pronto-socorro, né? Agora, se o cidadão ele apresenta um quadro mais prolongado aí, tem manifestações clínicas, né, como hipotensão, tem comorbidades, ele tem uma dificuldade de acesso médico mais sofisticado, e aí ou requer mais de uma dose de epinefrina, mantém o paciente por mais de uma hora. Isso é um paciente que apresentou uma reação anafilática, né? Aqui não dá para ler, eu vou tentar ler para vocês um pouquinho, né? Mas esse mesmo artigo. Então, para indivíduos com reação anafilática, a primeira droga, a primeira linha é a epinefrina, é a adrenalina. Considere a seguinte doses apropriadas, baseada no peso e na impossibilidade de autoinjeção, que é o caso do Brasil. E aí tem a dose aqui direitinho, uma dose de epinefrina de 0,01 mg por quilo, né? Uma apresentação de 1 ml, a bolinha tem 1 ml de adrenalina, na solução milimilesimal, né? Uma distribuição de 1 para 1000. E aí você dá por via intramuscular na face lateral da coxa. Qualquer reação anafilática tem que tratar por via intramuscular na face lateral da coxa, seja por reação soro, seja por uma picada de abelha, seja por uma reação anafilática a qualquer medicamento, né? Aí você tem que considerar na criancinha menor de 10 quilos, 0 miligramas, né? Para a criança de 10 a 25 quilos, 0,15 miligramas. Para adolescentes e adultos, você pode dar 0,3 miligramas aí da solução milimesimal, 0,3 ml, né? Aqui vocês têm o glicocorticoide, não tem se mostrado como uma droga útil para a prevenção da reação anafilática bifásica, que é uma fase tardia aí da reação anafilática. Tem uma fase inicial e depois uma fase tardia. Os antihistamínicos e os glicocorticoides não substituem a epinefrina, elas não são úteis na fase aguda do manuseio de uma anafilaxia. Então essa informação é importantíssima. Então por isso que eu falei assim de uma maneira deitada e mal educada, que o tratamento da anafilaxia é adrenalina, tá? Não tem esperança que eu tenho aqui um antihistamínico injetável, eu tenho lá difenidramina e vou dar e está resolvido. Pelo contrário, isso está retardando o uso da epinefrina, né? Se você só tem epinefrina e corticoide, você não resolve a parada. Você, por favor, procure encontrar a adrenalina com a maior rapidez possível, né? E aqui, claro, se o paciente tem broncoespasmo, trate broncoespasmo. Se o paciente apresenta outras contraindicações aqui, outras complicações, você vai, evidentemente, abordar, né? Aqui um outro artigo de revisão sobre isso, mostrando que a epinefrina é a droga essencial. Então, tem surgido trabalhos mais recentes, hoje não há dúvida disso, né? Epinefrina ou adrenalina por via intramuscular na face lateral da coxa. Aqui eu descrevo isso, né? É o tratamento primário para anafilaxia de qualquer grau, e é opcional, seu uso deve ser considerado por prurido na erupção cutânea, que é periferia, né? Qual a importância de prurido, coceira no corpo, se você não está morrendo lá porque está chocado? A coceira é de menos, não tem importância nenhuma aí. Não há evidência para os corticoides também, no tratamento agudo da anafilaxia. Hidrate se o paciente está hipotenso, chocando, dê broncodilatador se ele estiver tendo apresentar uma crise de broncoespasmo, né? Aqui falam que os médicos, os profissionais de saúde, muitas vezes não sabem da importância de que a droga essencial para tratar qualquer reação anafilática é epinefrina. Então, há serviços aí médicos, né? Serviços muito bons, hospitais muito bons, né? E que infelizmente não se utiliza a adrenalina
e fica se perdendo tempo com bloco, né? Com antistamínico, com corticoides, em vez de se tratar com uma droga que é unanimidade a resposta favorável para o tratamento de qualquer tipo de reação. Então, aqui o resuminho, há evidências claras de que a administração intramuscular de adrenalina na região anterolateral da coxa atinge um pico mais rápido, mais alto de concentração plasmática em comparação com a administração subcutânea, que era recomendada antes. Então, uma pessoa foi picada lá por uma abelha, está lá entrando numa padaria, está ali embaixo de uma árvore, tem uma colmeia lá e é picado, e começa a ter falta de ar, começa a ter dificuldade para o ar passar pela garganta, qualquer coisa. Estou me sentindo tonto, né? Se escura, está tendo um quadro de hipotensão, por favor, leve ao pronto-socorro, à unidade de pronto atendimento, para que seja feita adrenalina intramuscular na face lateral da coxa. A dose eu vou repetir, está aqui o que o FDA americano recomenda, é aquilo que já havíamos comentado antes, né? Aqui eu achei bacana esse artigo também, porque fala disso que todos nós erramos. Mas essa aula vai ficar com vocês, né? A Márcia, quanto? $100, né? Não, estou brincando aqui, a aula vai ser disponibilizada para todos os alunos, né? E os alunos podem, alunos colegas, né? Os profissionais de saúde têm o direito de distribuir para os demais colegas que não puderam vir aqui. Por favor, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Embora haja muito desconhecimento por aí, viu? Tem gente que fala até que a Terra é plana. É impressionante hoje o Brasil, né? É uma coisa impressionante que está acontecendo com o nosso país, aonde fomos parar. Parece o fim do mundo, assim. Eu fico impressionado. E tem gente que acredita que a Terra é plana. Eu espero que isso acabe, viu? Pelo amor de Deus, é uma tragédia. Mas de qualquer modo, a adrenalina, gente. Vamos tratar com a adrenalina se uma pessoa tiver reação. E aqui eu achei bacana, porque hoje nós estamos na época das fake news, né? Fala-se um monte de bobagens e tem gente que acredita. E aqui esse artigo do British Medical Journal, uma revista muito bacana, muito chique, que fala muita coisa séria, falando que existe muito mito, muita controvérsia no diagnóstico, no tratamento da anafilaxia. Por favor, se puderem, tenham esse artigo, que é muito interessante. E às vezes dá coragem para a gente decidir. E da adrenalina. Puxa vida, é isso mesmo que eu devia ter feito. Mas o conhecimento ele vai evoluindo. Nós vamos aprendendo com o tempo. E esse artigo ele faz uma síntese e fala assim: olha, a adrenalina ela pode dar problema e matar. Olha, o corticoide é a salvação, uma reação anafilática. Explica por que não. Explica por que não. Então, pega essas fake news aí e desmonta uma por uma. Que é uma coisa muito importante para se fazer no planeta Terra. Aqui um artiguinho que eu gostei tanto, eu fiquei pegando imagem do artiguinho, assim, mas aí, por favor, esse texto é um delírio meu, porque eu achei tão bacana, eu falei, vou levar esse artigo aqui para Mato Grosso, para mostrar para vocês. Eu sei que não dá para enxergar nada, mas vocês podem baixar esse artigo, né? E acho que é muito bacana vocês, se puderem ler, porque tem aqui, inclusive, um algoritmo, né? Não sei, o colega lá no fundo que falou de algoritmo, é muito bacana porque você vai decidindo o que fazer. É muito interessante, assim. E fala de tudo, viu? Um artigo bem detalhado, porque fala que, olha, obtenha, por exemplo, havendo dificuldade de respirar, então estabeleça algo que faça, que permita que o indivíduo respire. Então, sei lá, catéter de O2, máscara de O2, eventualmente até intubação. Aqui, por exemplo, aumente o fluxo de oxigênio, então se tem máscara. Se o paciente está, por exemplo, de contenção fluido endovenoso, e por aí vai. Muito interessante. Oximetria de pulso, né? E algumas outras sugestões aqui muito bacanas e interessantes. Claro, aqui você está no serviço hospitalar, né? Mas se você está numa unidade de pronto atendimento, lá, socorro, a adrenalina é o que vai salvar, é o que vai resolver, né? Aqui, quando eu repetir a adrenalina de novo, é isso.